Eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela e vou primeiro explicar para vocês o que a gente vai fazer aqui nessa aula e depois a gente vai seguindo um passo a passo para desenvolver essa análise dessa bacia de detenção, ok? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só, estou com a tela compartilhada. Então, ao longo aí do nosso mini curso de drenagem urbana, nós basicamente desenvolvemos aqui esse projeto, né, esses dimensionamentos de sarjeta, na lateral da via, da boca coletora, da rede de drenagem. Nós entramos também no software Swim e desenvolvemos toda a modelagem aqui hidrológica e hidrodinâmica aqui dessa primeira rua, né? Então, nós fizemos todo um trabalho já desenvolvido nas últimas 4 aulas aí, na verdade, nas 4 aulas do minicurso, tá? Então, toda essa etapa aqui foi vencida. Agora, olha só, um ponto muito importante para a gente entender onde que a gente está colocando o pé aqui, pessoal. Imagina que esse daqui é um novo empreendimento, ok? É um novo loteamento aí na sua cidade, no seu bairro, onde você está morando, no seu estado, né? Então, uma nova implantação aí de loteamento, ok? Só que antes de ser implantado esse loteamento aqui, essa área era uma área 100% natural, ou seja, só tinha mato aqui, né? Só tinha mato. Não tinha casa, não tinha lote, tinha nada, é só mato, só mato, só mato, tá? E o fato é que quando você estiver fazendo o seu projeto também para uma implantação futura, essa área que você vai estar estudando possivelmente vai ser só mato também, vai ser uma área natural, área primitiva, ok? Então, olha só, quando você olha para esse cenário, né, de área primitiva, você entende o seguinte, você entende que nessa área primitiva, essa área verde, quando chovia sobre essa área verde, o que acontecia com essa água da chuva? Parte dessa água da chuva infiltrava no terreno e uma parte, muitas vezes pequena, né, escoava superficialmente. Por quê? Porque se é uma área verde, é uma área permeável, né, a parcela de infiltração tende a ser considerável, tende a ser grande, tá? Obviamente que tem tipos e tipos de solo, né? Se for uma laje de basalto, também não vai infiltrar, né? Convenhamos. Se for uma argila dura, rija, também não vai infiltrar. Mas fugindo desses extremos, né? A parte dessa água vai ter uma bela de uma infiltração. E a parte que não infiltrou, não evaporou, não foi interceptada, etc., vai gerar o escoamento superficial, ok? Mas aí nós temos um certo balanço, olha, bastante infiltração e pouco escoamento, tá? Isso daqui no cenário pré-urbanização, cenário primitivo, ok? Beleza. Só que o nosso projeto precisa contemplar já todas essas modificações dessa área. Como assim? Olha só, eu não posso projetar as minhas redes de drenagem considerando a área como primitiva. Por quê? Porque essa área verde vai dar lugar a um loteamento. E o loteamento, mesmo que tenha ali uma parcela verde de infiltração, vai aumentar bastante a parcela impermeável dessa área. E aumentando bastante a parcela impermeável, nós teremos mais o quê? Mais escoamento superficial. Se a minha área agora está mais impermeável, quer dizer que vai ter menos infiltração e mais escoamento, ok? Então, se eu projetar as minhas redes, sarjeta, para o cenário pré-obra, já vai estar fadado ali, né, a dar problema. Por quê? Porque vai chegar muito mais escoamento nos meus dispositivos do que foi projetado. Por isso que eu tenho que projetar já vislumbrando esse futuro daquela área, né? Vislumbrando já o loteamento, né, em pleno funcionamento, com as casas, com ruas, com telhados, com calçada, tudo, ok? Então esse é um primeiro ponto que você tem que estar muito atento aí no seu projeto, dos cenários que você vai estar modelando, né, e dimensionando, ok? Beleza, então eu consigo ver que eu tenho o cenário 1, que é primitivo, natural, verde, bastante infiltração, pouco escoamento. E eu tenho o cenário 2, que já é um cenário urbanizado, ok? Pós-urbanização ali no caso, né? Pouca infiltração e muito escoamento, ok? Então perceba que tem a diferença dos dois cenários, tá? Bom, beleza, então eu vou projetar o cenário pós. Mas, se eu projetar, né, as redes de drenagem, as minhas sarjetas, as minhas bocas coletoras, todos os dispositivos aqui dessa área para o cenário pós, o que vai acontecer, ó? Vamos pegar aqui, ó, nesse ponto final aqui de deságue, né, com o meu córrego, tá? Imagina que você tem aqui um cenário primitivo e depois você tem um cenário urbanizado. O que vai acontecer nessa saída aqui, ó, da drenagem? Bom, no cenário primitivo, eu vou ter uma vazão, né, gerada por esse escoamento superficial direto, mas uma vazão de pico ali baixa, né? Por quê? Porque é pouco escoamento. Grande parte da água de chuva infiltrou no terreno, porque o terreno é verde, é natural. Então vai ter um escoamento? Tá, vai ter um escoamento, mas uma parcela pequena, uma vazão de pico ali, ó, pequenininha, que vai chegar nesse córrego aqui, ok? Agora,
Olhando para o cenário pós-urbanização, o que vai acontecer, pessoal? Essa vazão de pico aqui, ela tende a aumentar, né? Então, aquela vazão que eu tinha anteriormente, pequena, do cenário primitivo, ela tende agora a ser uma vazão bem maior, né? X vezes maior, tá? E isso daí pode gerar um impacto na minha bacia hidrográfica. Por quê? Imagina só, se eu tenho toda uma área verde agora olhando para uma esfera macro, né? Na minha macrobacia, minha bacia hidrográfica olhando uma esfera macro, né? Se eu tenho toda a minha bacia hidrográfica verde, vamos pensar nesse cenário, e de repente começa uma área verde virar cinza, outra verde virar cinza, outra verde virar cinza, e assim eu estou tomando toda a minha bacia hidrográfica e transformando o meu cenário de verde para cinza, o que vai acontecer? Essas vazões vão aumentar, né, exponencialmente. E as minhas drenagens naturais, os meus córregos, os meus canais, as pontes que foram projetadas já no passado, os bueiros, não vão mais suportar. Por quê? Ele foi projetado para um cenário. Se esse cenário está sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando, vai chegar um ponto que a minha ponte não suporta mais. Por exemplo, aqui eu tenho um córrego, né? Imagina que nesse córrego aqui, ó, tá? Deixa eu simular o seguinte, ó. Imagina que aqui na sequência desse córrego, tá? Eu tenho uma ponte aqui, ó. Ok? O que vai acontecer? Essa ponte, ela tem que veicular toda a vazão que vem de montante. Só que essa parcela aqui da área mudou bastante a vazão, aumentou bastante. Então pode ser que essa ponte aqui comece a não suportar mais a vazão que vem a montante. E a gente começa a ver os problemas de transbordamento da calha, do rio. O rio não suporta mais a vazão, porque a vazão que vem agora é muito grande, então ele transborda. Chegou numa ponte, pô, passa por cima da ponte. Tá? A gente começa a ver esses problemas com esse efeito cascata. Tá? E como que a gente pode trabalhar para minimizar esse tipo de problema, né? Para a gente olhar com mais cuidado para isso. Nós podemos propor aqui, ó, tá? Um reservatório de detenção de cheias, tá? No final do nosso loteamento. Então, o que é um reservatório de detenção de cheias? Uma bacia de detenção, tá? É justamente uma bacia mesmo, né? Normalmente ela é escavada, ok? E essa bacia, ela vai receber toda a água que vem do loteamento, todo esse escoamento que vem do loteamento, ok? Vai ocorrer um amortecimento dessa vazão dentro da bacia, vai ter uma saída de vazão dessa bacia controlada, que vai liberar para o córrego uma vazão de pico menor, ok? Ao invés de chegar no córrego com aquela vazão gigante de pico, não. Chega na bacia, amortece a vazão de pico, reduz a vazão de pico, tá? E descarrega no córrego uma vazão de pico pequenininha. Similar, inclusive, ou muitas vezes igual, à vazão que você tinha de pico no cenário pré-urbanização, antes da urbanização. Percebe a dinâmica da coisa? Então, essa bacia de detenção de cheias tem que cumprir com esse papel. Qual o papel, professor? De amortecer a vazão que chega do loteamento, reduzir essa vazão de pico e entregar para o córrego ajusante uma vazão de pico menor, para não impactar lá na ponte, não impactar na própria calha do córrego, um bueiro que está ali ajusante, tá? Então, dessa forma, você tem uma mudança de uso e ocupação do solo, do cenário verde primitivo para um cenário cinza loteamento, né? Mas você busca um impacto zero hidrológico, ou né, zero, vamos falar, né, próximo de zero ali, né? Um impacto próximo de zero hidrológico com essa bacia de detenção, buscando reduzir essa vazão de pico, né? E trazendo essa nova vazão de pico para o mesmo nível da vazão de pico que você tinha do cenário anterior, do cenário pré-urbanização. Ok? Percebe a necessidade dessa bacia? Então, hoje em dia, difícil o órgão público que não vai te exigir, né, uma detenção de cheias na saída de um empreendimento. Hoje em dia tem a lei das piscininhas em São Paulo, né, tem os piscinões para macrodrenagem, né, tanques de retardo, bacias de detenção, bacias de retenção. Né? Então, existem N dispositivos que visam justamente amortecer essa vazão de pico. Então, pessoal, esse dispositivo de detenção ele vai estar te acompanhando ao longo de toda a sua carreira na drenagem. Tá?